Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências da minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 26, creio. Já estou me perdendo aqui. Peço que rezem por mim, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos. E tem uma novidade, agora eu vou deixar o Pix na descrição. Este curso será perpetuamente gratuito, mas se você for tocado e quiser, num ato de generosidade, doar alguma coisa, sinta-se à vontade. Os detalhes estão na descrição. As outras aulas do curso também, nossos links nas redes sociais e também o link da editora. Acompanhe sempre os nossos produtos. Então, vou fazer uma aula hoje breve sobre mortificação, pegando o compêndio de teologia cética e mística do Adolf Tanqueray, dividindo as partes. Vou trabalhar com vocês aqui aproximadamente umas 20 páginas aí, que é o que tem lá no livro deles quanto ao tema. Mais ou menos isso. Então, vamos lá. A mortificação contribui com a penitência para nos purificar das faltas passadas, mas o seu fim principal é premunir-nos contra as do presente e do futuro, diminuindo o amor do prazer, fonte dos nossos pecados. Vamos, pois, explicar sua natureza, sua necessidade e sua prática. Então, é o seguinte, irmãos, estamos na parte da ascética em nosso curso, quase terminando. Já chegaremos à via iluminativa em nosso itinerário. E na ascética predomina a mortificação, né? É o essencial, por assim dizer, né? O mais notório e emblemático dessa fase. Se bem que sempre temos que fazer alguma mortificação. Temos que combater os pecados mortais para a nossa salvação, fugir das ocasiões próximas, mas para alcançarmos a perfeição é preciso também fugir de ocasiões não tão próximas. É, e é disso que trata a mortificação mais propriamente da ascética. Claro que também envolve fugir dos pecados mortais, mas de certa maneira estou dando isso por pressuposto aqui. Que vocês já estão fugindo dos pecados mortais. Bom, quanto à natureza, o Tanqueray traz várias palavras bíblicas, expressões bíblicas para designar a mortificação e para fundar essa prática aí que foi muito questionada aí por racionalistas, enfim, inimigos da igreja. Pega 7 palavras aqui, a palavra renúncia, aí traz uma palavra em latim, qui non renunciat omnibus quae possidet non potest meus esse discípulos, que significa, espero não traduzir errado, quem não renunciar tudo que possui, todas as coisas que possui, não pode ser o meu discípulo. Então, a palavra-chave aqui, renúncia, e renúncia especialmente dos bens exteriores. E também outra palavra aqui, de Lucas também, as duas são de Lucas, relictis omnibus secut sunt eu. Deixe, mais ou menos, deixar todas as coisas e seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. É também uma segunda palavra, uma abnegação. Quem quiser vir após mim, que se abnega a si mesmo. Geralmente não é traduzido assim, mas no latim, na Vulgata, está: Si quis vulti post me venire, abneget se me tipsum. Abneget, abnegar-se. Então, abnegar é contrariar a si mesmo, negar a própria vontade, deixar o amor próprio de lado. Então, isso também caracteriza a mortificação. O ponto 3 é um ato, diz aqui, a mortificação tem um lado positivo, é um ato que fere e atrofia as más tendências na natureza. Mortificat ergo membra vestra, se autem spiritu facta carnes mortificaverit viverit. Então, matar
é um pouco curioso, fala que é algo positivo, mas no final das contas tá falando da destruição das forças da concupiscência, tá falando de mortificar no sentido de deixar fraco, tirar forças do próprio corpo e claro, num sentido é, de mortificar a carne aí, né? Claro, mortificar a concupiscência da carne, a fome de pecado da carne, não exatamente tirar forças do corpo. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Claro, se você ficar fraco, se você gasta suas energias, você tem menos energia para pecar, mas não é necessariamente isso. Pode ser às vezes, pode ser uma estratégia, se bem que também ele vai dizer daqui a pouco, bom tomar cuidado com a mortificação extrema, porque você ficar fraco também é ocasião de pecar. Quarta palavra, crucificação da carne e das suas concupiscências. Qui sunt Christi, os que são de Cristo, carne em sua crucifixerunt com vícios e concupiscências. Então, crucificarão sua carne com seus vícios e concupiscências. E, aliás, crucificaram. Enfim, né, para dizer o seguinte, que é se associar ao sacrifício de Cristo na cruz. Quinto, essa crucifixão, quando persevera, produz uma espécie de morte e enterramento, pelo qual parecemos morrer completamente a nós mesmos e sepultar-nos com Jesus Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Então traz o seguinte versículo: Morto iene estes vos, evita vesta est abscondita com Cristo em Deus. Então, outra palavra usada na Bíblia é que estamos mortos, mortos para o pecado, mortos para o homem velho, enfim, tudo que designa aquilo que é contrário a Deus. E traz outro versículo, consepulti in sumus com illo per batismo e morte. Consepultados, uma palavra bem singular, somos, portanto, com ele pelo batismo na morte enfim, para exprimir consepulti in sumus com ele pelo batismo em morte. Consepultos, portanto, estamos com ele pelo batismo na morte. Essa seria a tradução literal. Para exprimir esta morte espiritual, São Paulo serve-se de outra expressão, como depois do batismo há em nós dois homens, o homem velho que fica, ou a tríplice concupiscência, e o homem novo, o homem regenerado. Declara o apóstolo que é nosso dever despojar-nos do homem velho, para nos revestirmos do novo. Curiosamente, ele traduziu: expoliantes vos vetere omnem et induentes novo. Despojar-vos do homem velho e revestir-vos do novo. É a tradução aqui. E fala do despojamento, essa figura de tirar, até por se falar que Cristo se revestiu, aliás, que o Verbo encarnado se revestiu da humanidade e passou a ser o Cristo também, a mesma pessoa, lembremos-nos, o Cristo é o Verbo encarnado, ele revestiu-se de nossa humanidade e podemos falar também de revestir-se do pecado ou revestir-se da graça. Então devemos nos despojar. E como isto não faz sem combater, declara ainda que a vida é um combate. Bonum certamen certave, combati o bom combate, né? A famosa frase de São Paulo. De todas essas expressões e outras análogas, resulta que a mortificação compreende um duplo elemento: um negativo, o desprendimento, a renúncia, e outro positivo, a luta contra as más tendências, o esforço para mortificar ou atrofiar a crucifixão, a morte da carne. O positivo aqui, então, ele está entendendo numa acepção do movimento de causa,
é o ato de combater as más tendências, e o negativo seria o efeito da coisa já destruída, pelo visto aqui, né? Comenta outras expressões modernas, fala que as pessoas hoje em dia não querem usar esse termo aí, né? Enfim, pode soar muito mal. Mas nos nossos dias está voltando, né? Parece que você tem que ser, você faz um produto católico, tem que ser até chocante às vezes. Brincadeiras à parte, ele só está trazendo aí outras expressões, né, como governar a si mesmo, mas ele destaca, né, tem que combater realmente essas más tendências em nós, e às vezes até com bastante energia. Então, dá a definição, o nosso tanque é: pode-se, pois, definir a mortificação, a luta contra as más tendências para as submeter à vontade, e esta a Deus. É menos uma virtude que um complexo de virtudes. O primeiro grau de todas as virtudes, que consiste em vencer os obstáculos. Então, ele está falando que não designa uma virtude especificamente, mas remove os obstáculos da virtude. E de certo modo, sim, todas as virtudes dependem da mortificação, porque se você tem os maus hábitos, a virtude, você não desenvolve a virtude. Isso é bastante claro na questão do pecado mortal, né? Se você tem pecado mortal, você não tem nenhuma virtude sobrenatural. Simples assim. Você pode ter virtudes naturais, mas as virtudes infusas sobrenaturais que vamos tratar mais adiante, você não as terá. Necessidade da mortificação. Há mortificações necessárias para a salvação, nesse sentido que, se não fazem, há perigo de cair no pecado mortal. E depois vai falar da necessária para a perfeição. Nosso Senhor Jesus Cristo fala disso clarissimamente a propósito das faltas contra a castidade. Todo aquele que olhar para uma mulher com concupiscência já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, há olhares gravemente pecaminosos. É claro que é o olhar com assentimento, não olhar sem querer. Os escrupulosos confundem isso. Mas devemos evitar ficar olhando aí para pessoas do sexo oposto, porque ainda mais para o corpo, porque isso daí pode ser ocasião de pecado. Inclusive, já falei aqui, né, uma mortificação simples, até evitar mesmo contato visual aí com pessoas do sexo oposto. Isso muitos santos faziam. E geralmente não há nenhum impeditivo para isso, não é uma grande mortificação, você não vai morrer por causa disso. Então, aí depois diz um versículo aqui dito por São Paulo: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Como acima dissemos, a tríplice concupiscência que permanece em nós, excitada pelo mundo e pelo demônio, leva-nos muitas vezes ao mal e põe-nos a salvação em perigo, se não temos cuidado de a mortificar, donde resulta a necessidade absoluta de combater incessantemente as tendências perversas que em nós existem, de evitar as ocasiões próximas de pecado, isto é, esses objetos ou pessoas que, dada a nossa experiência passada, constituem para nós um perigo sério e provável de pecado, e de renunciar por isso mesmo a muitos prazeres que a natureza nos arrasta. Então, como eu disse, né, na questão do pecado mortal, evitar mesmo evitar as ocasiões próximas. Claro que na ascética e mística se evita até algumas ocasiões mais remotas. Claro, não dá para fugir de toda ocasião nesta vida, mas tentar ser mais precavido ainda e afastar coisas ainda mais distantes. E eventualmente deu o exemplo bíblico da castidade que nosso Senhor Jesus Cristo fala, mas eventualmente é preciso até mesmo se penitenciar, se mortificar em outras coisas, como por exemplo deixar más amizades que fofocam muito, são ocasião de pecado, de conversas ilícitas, enfim.
até de ataques à fé. Então, abandonar esse tipo de amizade que pode ser ocasião de pecado grave. E essa mortificação é obrigatória para a salvação. Há outras que a igreja prescreve para determinar concretamente a obrigação geral que temos de nos mortificar tantas vezes inculcado no Evangelho. Então, observe-se o que é dito no direito canônico: se abster das carnes à sexta-feira, fazer o jejum na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas, tirar uma refeição completa, comer uma só completa e duas parciais, que não dão uma no dia todo. Infelizmente, isso é muito desconhecido no Brasil. A Conferência Episcopal permite a comutação, mas realisticamente falando, poucas pessoas comutam realmente, por obras de caridade, obras de piedade, enfim. Então, o ideal é fazer mesmo a, a mortificação aí, né? Deixar de comer carne na sexta-feira, às vezes até para dar um exemplo, né? Porque as pessoas não vão ver que você está comutando. Então, até recomendo que não vá sair, não saia para comer com as pessoas e comer carne na sexta. Eu acho que isso seria um contra-testemunho. Então, eu recomendo que não se coma carne mesmo, e, e essa é a melhor alternativa. Claro, e também há casos, enfim, né, onde a pessoa não está obrigada a isso, mas é bom conferir com o padre também, porque os casos são muitos e cada caso é um caso. E diga-se de passagem, a idade não comuta essa abstinência na sexta. De ficar velho só, aliás, não dispensa, melhor dizendo, seria aqui no contexto. Só dispensa a idade no jejum da sexta-feira santa e da quarta-feira de cinzas, a partir dos 60 anos. Então, se você tem 59 anos, ainda deve fazer a, a, o jejum de carne, né? Tirar a carne e comer só uma refeição na sexta-feira santa. Mas confiram isso com o padre para maior segurança. E há outras mortificações que o próprio diretor espiritual pode dar para se alcançar a perfeição, e vai comentar aqui. É o seguinte: existe uma regra básica assim. Você pode fazer mortificações por iniciativa própria se elas forem da ordem comum. Em que sentido? Não ser nada muito extravagante que prejudique a saúde. Então, nesses casos, você não precisa da autorização de um diretor espiritual. Mas em outras, por exemplo, usar silício, aí você deveria ter autorização de um diretor espiritual, senão aí não haveria virtude nesse ato, haveria temeridade. Então, por exemplo, não olhar no rosto de mulher, claro, isso daí, como eu disse, não é uma lei, a não ser que você peque mortalmente só de olhar, né? Mas enfim, isso daí seria outra situação. Isso daí não é uma lei, é uma mortificação. Então, se você cumprir isso na maioria das vezes, no tempo está de bom tamanho, não é uma necessidade absoluta. Então, se você se propõe a isso e, sei lá, há alguma situação que você julga muito relevante, importante fazer isso, não tem problema. E aí você se vale da prudência. Mas isso daí seria um exemplo de penitência pequena. Eu não acho que precisa da autorização de um diretor espiritual. Agora o Tanqueray vai entrar na necessidade para a perfeição.
Ele divide aqui. Bom, vamos ler o parágrafo inicial. Esta necessidade promana da natureza da perfeição, que, como acima dissemos, consiste no amor de Deus até o sacrifício e imolação de nós mesmos, de tal sorte que, segundo a imitação de Cristo, creio, sim, da imitação de Cristo, a medida do nosso progresso espiritual depende da violência que a nós mesmos nos fazemos, tanto um profites quanto tibi ipso vi intuleres. Bastará, pois, recordar sumariamente alguns motivos que poderão influir sobre a nossa vontade e para ajudar a cumprir este dever. Esses motivos tiram-se da parte de Deus, de Jesus Cristo, da nossa santificação pessoal. Então, 3 motivos. Então, unir a nossa vontade a Deus aí, né? Remover os nossos obstáculos e seguir os exemplos de Jesus Cristo. O fim da mortificação da parte de Deus, como dissemos, é unir-se a nosso Deus. Ora, impossível conseguir essa união sem nos desprendermos do amor desordenado das criaturas. Como diz com razão São João da Cruz, a alma pegada à criatura torna-se semelhante a ela. Quanto mais cresce a afeição, tanto mais se afirma a identidade, já que o amor estabelece uma relação de igualdade entre o que ama e o que é amado. Então nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Passamos a, de certo modo, imitar aquilo. Então devemos amar a Deus e não as criaturas. No dia do nosso batismo, estou pulando aqui vários partes. No dia do nosso batismo, firmou-se entre Deus e nós um verdadeiro contrato. Do seu lado, purificou-nos Deus da mácula original e adotou-nos por filhos. Então, em razão dessa relação de filhos e até de contrato, como vai dizer nas palavras aqui, então, por essa relação filial, devemos buscar a perfeição. Da parte de Jesus Cristo, somos incorporados a Cristo no batismo e, como tais, devemos receber nele o movimento e as inspirações e, por conseguinte, conformar-nos com ele. Ora, como diz a imitação, a sua vida inteira não foi senão um longo martírio. Tota vita Christi crux fuit martyrium. Toda a sua vida foi cruz e martírio. Então, para imitarmos nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu esse modo de vida, devemos praticar a penitência. Então Cristo abraçou a cruz, suspirou pelo sofrimento, humilhação, viveu a pobreza e, enfim, viveu toda uma vida de dor. Então, em imitação ao nosso Senhor, devemos fazer isso daí. Devemos imitá-lo, devemos nos mortificar. Se aspiramos ao apostolado, aí temos outro motivo para crucificar a carne. Foi pela cruz que Jesus Cristo salvou o mundo. Será, pois, pela cruz que havemos de colaborar com Ele na salvação de nós irmãos. Então, este é um instrumento propício para salvar o próximo. A mortificação, a cruz. E da parte de nossa santificação. Lembrando, estamos falando das finalidades da mortificação, né? Ou melhor, da conveniência, pelos motivos, né? Porque deveríamos nos mortificar por causa de Deus, por causa de Cristo e por causa de nossa santificação. Necessitamos assegurar perseverança. Ora, a mortificação é sem dúvida alguma um dos melhores meios de preservação do pecado. O que nos faz sucumbir à tentação é o amor do prazer, o horror da pena, da luta. Horror difficultatis labor certaminis. Ora, a mortificação combate esta dupla tendência, que em realidade é uma só. Então, muito para combater o pecado, que é o maior impedimento do nosso crescimento espiritual, e fala que somos apegados aos prazeres e detestamos a dor. E é muito importante vencermos isso para nosso aperfeiçoamento. E não basta evitar o pecado, é necessário avançar na perfeição. Ora, qual é ainda que o grandíssimo obstáculo, senão o amor do prazer e o horror da cruz? Quantos desejariam ser melhores, tender à santidade, se não fosse o temor do esforço necessário para adiantar e das provações que Deus envia a seus melhores amigos? É necessário, pois, recordar-lhes que São Paulo tantas vezes repetia aos primeiros cristãos:
a saber que a vida é um combate, que devemos ter vergonha de ser menos corajosos que os que lutam por uma recompensa terrestre. Então é o seguinte, basicamente a mesma coisa, né? Fugir dos prazeres sensíveis, fugir do horror à dor, mas no outro sentido em que falamos anteriormente, eram por ser causa do pecado. Aqui já é uma certa indisposição para se cumprir a vontade de Deus. Não, frequentemente não um pecado mortal, mas uma imperfeição de nossa vontade. Então devemos combater esse horror à cruz, horror que vem de nossa carne e o amor dos prazeres. O comodismo, a gula, a luxúria, então combater tudo isso. Pode-se acrescentar que a mortificação, apesar de todas as privações e sofrimentos que impõe, é ainda mesmo neste mundo a fonte dos maiores bens e que, afinal, os cristãos mortificados são em geral mais felizes que os mundanos que se entregam a todos os prazeres. É o que ensina o Cristo Senhor nosso ao dizer que os que deixam tudo para o seguirem recebem em retorno 100 por um, ainda mesmo nesta vida. Então, ver esses sofrimentos de um aspecto positivo, né? Com uma grande honra sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo, carregar a cruz, como se fosse um motivo de glória. Então, por isso devemos nos mortificar aí, né? Que nem a pessoa rica que ama o trabalho. Então devemos amar as nossas dores, nossas cruzes, porque elas nos trazem maiores méritos. Então aqui nesse parágrafo está analisando de um ponto de vista mais positivo. O mesmo se diga de todos os demais santos, é certo que houveram de passar por longas e dolorosas tribulações, mas os mártires, no meio de suas torturas, diziam que jamais haviam estado em semelhante festim, ou banquete, né? Uma palavra semelhante a banquete, o festim. Mas para dizer o seguinte, né? Muitos mártires passaram aliás, todos, né? É essencial. Todos passaram pelo sofrimento, inclusive morreram. E muitos até tiveram grande alegria de sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Há o famoso caso de São Lourenço, que estava sendo queimado na grelha e falou para virar e queimar do outro lado que não estava suficientemente assado. Ou seja, fazia piada, né? Para ele era uma alegria dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. E é precisamente, continuando aqui, é precisamente o que observa o autor da Imitação de Cristo, num texto que resume perfeitamente as utilidades da mortificação. Incruti salus, incruti vita, incruti protexo ab obstibus, incruti infusius superne suavitas, incruti robro mentis, incruti gaudium spiritus, incruti virtuti summa, incruti perfectus sanctatis. Talvez eu não devesse me arriscar a traduzir ao vivo aqui. Ao vivo não, né? Mas tem que sair aqui, estou no compromisso meio em cima. Nem conferi muito alguns passos aqui, eu só dei uma leitura no texto antes. Mas enfim, vamos ao desafio de traduzir aqui o latim. Na cruz a salvação, na cruz a vida, na cruz a proteção dos inimigos, na cruz a infusão da suavidade superna, acho que é eterna, sobrenatural, enfim. Mas também não estaria errado se for esse significado. Na cruz o fortalecimento da mente, na cruz a alegria do espírito, na cruz a virtude, assuma a força, na cruz a perfeição da santidade. Então na cruz todas as coisas, todas as virtudes, para ver que tem um aspecto positivo. A prática da mortificação, a mortificação deve abraçar o homem inteiro, corpo e alma, porque o homem inteiro, se não está bem disciplinado, é uma ocasião do pecado. Então a mortificação, muitas vezes, está desfazendo um equívoco aqui, que muitas vezes só pensamos em castigar a carne, mas lembrar que tem que ter uma raiz interior.
E a principal mortificação, inclusive, é interior, é da vontade. Essa exterior é secundária. A mortificação combate o prazer. Certo que o prazer em si mesmo não é o mal, é até um bem, quando se subordina ao fim que Deus instituiu. Ora, Deus quis vincular certo prazer ao desempenho do bem, a fim de facilitar seu cumprimento. Então, falar que o prazer é natural também afastar a acusação que muitos poderiam levantar, que somos masoquistas, não é isso. É uma ordenação da nossa vontade que aprendamos a perseguir, a buscar o bem. Perseguir no sentido de buscar intensamente. Então, muitas vezes nos abstemos até de prazeres lícitos para ficar mais fácil fugir dos ilícitos. Então, é um fortalecimento da vontade. Mas a mortificação deve se praticar com prudência ou discrição, deve ser proporcionada às forças físicas e morais e de cada um em cumprimento aos deveres de Estado. Então, uma regra até enunciada por São Francisco de Sales, você tem que analisar o seu estado de vida. Não adianta você querer viver como um monge, sendo que você é um pai de família, tem que pagar várias contas e pagar a conta da sua esposa, dos seus filhos, porque também religioso às vezes tem que sustentar o convento também, né? Tem o trabalho, né? Tem essa confusão aí, né? Tem doação, mas muitos vivem trabalhando. Enfim, né? Para dizer o seguinte, cada estado de vida tem um certo limite aí para mortificação e é importante o diretor espiritual discernir isso, sentar com ele e vocês verem o que é possível fazer. Bom, como já falei, o que é extraordinário deveria ser com assentimento de um diretor, mas o que é mais ordinário, mais tranquilo, pode ser de iniciativa própria. Mas é importante estar sempre estudando a coisas que parecem ordinárias, mas não são, e outras que parecem extraordinárias, mas não são. Por exemplo, essa coisa de acordar cedo, que o Frei Gilson difundiu. Tudo bem, acordar cedo é bom, não é algo extraordinário por si mesmo, mas o que eu acho que é ruim e que a pessoa deveria colocar na conta do lápis da sua vida é se você está deixando de dormir, porque uma coisa é acordar às 4 e não dormir às 9 da noite no dia seguinte, do dia anterior, ou se você acorda às 4 da manhã e não dormir às 11 da noite. Então, não acho que é uma boa ideia sacrificar o seu sono. É muito importante para a saúde mental e as pessoas já têm uma tendência na correria de nossos dias cortar o sono também pelo uso de redes sociais à noite, uso de computador, esse tipo de coisa. Então, em minha opinião, a pessoa não deveria cortar o seu sono. Mas, claro, outra coisa é acordar cedo. Mas se você for acordar cedo, busque dormir mais cedo, não tem problema nenhum. E isso daí você deveria, se você for cortar o sono, né? Tinha o São Leopoldo Mandic, dormia 5 horas por dia. Se você for fazer isso, aí você tem que pedir autorização para um diretor espiritual, não, mas isso daí é mais pesado do que parece e é bem contraprodutivo, porque com esse sono aí, descansar bem, você estaria rezando melhor, produzindo mais obras para a igreja, para Jesus. Então, muito cuidado, isso daí parece algo corriqueiro, mas não é. Mas então vou terminar aqui. Amanhã continuo. Eu consegui passar umas 10 páginas aqui para vocês, resumir aqui um pouco o capítulo Tanqueré. E depois eu continuo então. Então, muito obrigado pela audiência. Rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.